Como sentir a presença de Deus quando o medo toma conta do seu coração. É de madrugada. A casa está em silêncio, mas o coração não. Lá fora tudo dorme, mas por dentro o corpo pulsa como se estivesse em alerta. O peito parece apertado, a respiração curta, a mente cercada por pensamentos que não pediram permissão para entrar. Você tenta se acalmar. Talvez pense em orar, mas as palavras travam na garganta. Há um nó feito de medo, insegurança e angústia que não se desata com facilidade. E no fundo surge aquela pergunta que já veio antes, mas que agora parece mais intensa. Deus, onde o Senhor está? Essa pergunta não nasce da dúvida intelectual. Ela brota do desespero emocional. Do lugar onde a dor é mais barulhenta do que a fé. Onde as promessas parecem ter sumido no escuro. Onde o medo não pede licença para invadir o coração e gritar mais alto do que a esperança. A verdade é que nem sempre é fácil sentir Deus, especialmente quando o medo toma conta, quando a alma está cansada, quando o corpo não responde como antes, quando o mundo lá fora exige respostas, mas por dentro tudo é silêncio e confusão. É nesse cenário, onde muitos desistem, onde outros se perdem, que Deus continua presente. E é aqui, nesse exato lugar onde você se encontra agora, que Ele deseja falar com você. Não com um estrondo, não com palavras complicadas, mas com a mesma voz suave que falou com Elias no deserto. Uma voz que talvez não se ouça com os ouvidos, mas que pode ser sentida na alma quando ela se aquieta. Porque o medo tem esse poder de roubar a nossa escuta. Ele acelera tudo, os pensamentos, os batimentos, a respiração, até mesmo a oração. Ele nos coloca em modo de sobrevivência. Mas Deus não nos chama para apenas sobreviver. Ele nos chama para viver. E viver no reino de Deus começa com um passo sagrado. Sentir a sua presença, mesmo quando ela não é óbvia. E sentir não significa arrepio, nem lágrimas, nem um fogo que consome o corpo. Sentir a presença de Deus é perceber no mais íntimo da alma que você não está sozinho. É saber que mesmo no quarto escuro, com as janelas fechadas e o coração apertado, o Senhor está ali. Que Ele não precisa se manifestar com barulho, porque o amor dele é presença constante. Mesmo quando a sua fé estiver fraca, mesmo quando o medo estiver forte. Você pode estar acordando no meio da noite por causa do medo, mas Deus nunca dorme. Ele não abandona, não falha. E Ele conhece cada canto desse coração que agora parece desmoronar. Ele sabe como o medo te prende, e ainda assim, Ele não se afasta. Pelo contrário, Ele se aproxima, porque é nesse tipo de vulnerabilidade que Ele se revela com mais ternura. É quando você mais teme que Ele mais abraça. Respire agora. Apenas respire. Você não precisa entender tudo. Você não precisa ter controle. Você só precisa permitir que essa verdade entre. Deus está aqui. Agora, mesmo que tudo dentro de você esteja bagunçado, Ele continua sendo o Deus da ordem, da paz e da presença que consola. E essa presença está começando a te alcançar. No silêncio, na pausa, na respiração. No meio da sua noite, Ele já está despertando algo novo. Quando a fé silência e o medo grita. Há momentos em que o medo fala mais alto do que a fé. Não porque Deus deixou de ser Deus, nem porque você deixou de acreditar, mas porque o medo sabe como gritar dentro da alma. Ele se infiltra nos espaços vazios do coração. Alimenta pensamentos catastróficos, pinta o futuro com tons sombrios e nos faz acreditar que estamos sós. E quando ele cresce demais, até mesmo a fé parece silenciar. É como se a voz que antes trazia consolo agora estivesse distante, engolida por uma tempestade interna. É confuso, porque você ainda acredita, mas não sente. Você ainda ora, mas não ouve. Você continua buscando, mas parece não encontrar. E é nesse espaço de silêncio que o medo ganha força. Ele começa a distorcer a percepção. Faz você olhar para Deus como alguém distante. Faz você pensar que o silêncio dele é ausência, quando na verdade é presença velada. A alma, agitada,
perde a sensibilidade. A ansiedade cobre os ouvidos do coração e a mente, acelerada, esquece como descansar. Mas aqui está a verdade. A fé não deixou de existir. Ela apenas está sufocada pelo volume das preocupações. E mesmo quando você não consegue ouvi-la, Deus continua ouvindo você. O Salmo 56 diz: Tu contas as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum gemido passa despercebido. O silêncio da sua fé não é fracasso, é apenas sinal de que você está em luta. E Deus conhece essa luta. Ele já esteve em jardins escuros, como o Getsêmani, onde até o próprio Cristo suou gotas de sangue diante do medo. E ali, mesmo em angústia, ele foi ouvido. Porque Deus não responde à performance, ele responde ao coração quebrantado. E se o medo está gritando agora, saiba que você não precisa silenciá-lo sozinho. Deus não espera que você esteja forte para se aproximar. Ele se aproxima quando você está mais fraco. Então respire. Não se culpe por não sentir, não se cobre por não ouvir. Apenas permaneça, porque há um tipo de fé que se expressa não por palavras, nem por sensações, mas por resistência. E essa fé, mesmo silenciosa, está viva. Deus a vê, Deus a honra, Deus a sustenta. E é nesse silêncio estranho, onde tudo parece perdido, que a presença dele começa a brotar com suavidade, como um sopro que acalma, como um toque que acolhe, como uma certeza silenciosa. Você não foi abandonado. Você está sendo visitado, mesmo que ainda não perceba. A anatomia espiritual do medo. O medo não é apenas uma emoção passageira. Ele é um sistema inteiro operando dentro de nós. Tem corpo, tem voz, tem memória. O medo se aloja na carne, mas nasce na alma. E quando não é compreendido, ele paralisa. Mas quando é trazido à luz, ele revela o quanto precisamos de Deus. Dentro do cérebro existe uma estrutura chamada amígdala, responsável por nos alertar sobre perigos. Ela é como um alarme, sempre pronta para soar diante de qualquer ameaça. Só que, muitas vezes, esse alarme toca mesmo quando o perigo não é real, mas emocional. É assim que o medo espiritual se instala. Ele se mistura com lembranças dolorosas, com traumas antigos, com rejeições não curadas. E sem perceber, começamos a reagir a Deus como se ele também fosse ameaça, como se ele pudesse nos ferir, como se o abandono que sentimos dos outros também viesse dele. O medo, então, se torna um filtro. Tudo o que vemos, ouvimos ou sentimos passa por ele. A palavra de Deus se torna difícil de acreditar. As promessas parecem distantes. A oração vira esforço. A fé se converte em dúvida. Porque não é que Deus tenha mudado. É o medo que distorce a percepção. Ele toma posse do espaço que deveria ser da confiança. E uma alma assustada começa a construir muros onde deveria haver janelas. Jonas, por exemplo, não fugiu de Nínive apenas por desobediência. Ele fugiu porque tinha medo. Medo de fracassar, de não ser ouvido, de não entender o que Deus estava fazendo. E o resultado? Ele foi engolido, não por um peixe, mas por um processo profundo de confrontação. Deus não o puniu. Deus o resgatou. Deus o fez mergulhar, para depois fazê-lo emergir com uma nova visão. E é isso que o medo pode se tornar nas mãos de Deus, uma ponte para a transformação. Porque Ele não despreza os corações ansiosos, Ele os visita, Ele os chama para um novo encontro. Ele os ensina que a segurança verdadeira não vem da ausência de perigo, mas da consciência da presença. Você pode estar enfrentando o medo de perder alguém, o medo de não dar conta, o medo de estar só. Pode ser o medo do futuro, da doença, do abandono, do fracasso, da morte. Mas por trás de cada medo, há uma necessidade profunda de sentir que não está sozinho. E essa necessidade só Deus pode suprir. Porque só Ele consegue entrar nas regiões mais profundas da alma e tocar o que ninguém mais consegue. Deixe o medo falar, não o reprima, mas também não o alimente. Convide Deus para entrar nesse lugar onde o medo vive. Entregue a Ele essa anatomia doída da sua alma. Porque onde o medo governa, o amor ainda não foi plenamente conhecido.
E Deus é amor. Amor que cura, que acolhe, que transforma. Amor que reestrutura cada célula emocional do coração ferido. Amor que traz paz onde antes havia apenas alerta. E essa paz já começou a se aproximar de você. A presença de Deus não depende da sua sensação. Existe um engano silencioso que se instala no coração quando o medo cresce. A ideia de que, se eu não sinto Deus, então Ele não está. Esse pensamento não nasce da fé, nasce da dor. Porque quando a alma está exausta, tudo é interpretado pelos sentidos. E quando os sentidos estão feridos, até o invisível parece ter ido embora. Mas a presença de Deus nunca foi sustentada pela sua sensação. Ela é sustentada pela fidelidade dEle. Há dias em que você levanta leve, há outros em que o corpo pesa, a mente confunde e o coração acusa. E nesses dias, a presença de Deus não se manifesta como emoção, mas como sustentação. Você continua respirando, continua em pé, continua vivo. E isso já é presença. O Salmo 139 não diz que sentimos Deus em todos os lugares. Ele diz que Deus está em todos os lugares, mesmo quando você não consegue percebê-lo. A sensação é algo que muda conforme o cansaço, o trauma, a ansiedade, o ambiente, o corpo. Mas a presença de Deus é uma realidade espiritual que não depende da sua capacidade de senti-la. Deus não é como a luz que você só vê quando acende. Ele é como o ar que te sustenta, mesmo quando você não percebe que está respirando. Você vive porque Ele está. Você resiste porque Ele não saiu. O medo tenta te convencer de que a ausência de sensação é sinal de abandono. Mas a fé te chama para uma verdade mais profunda. A presença de Deus é mais real quando você não precisa de sinais para continuar confiando. Às vezes, Deus se retira daquilo que é sensorial para ensinar você a viver no que é espiritual. Não porque Ele se foi, mas porque Ele quer amadurecer o seu coração. E amadurecer dói, porque maturidade espiritual é continuar andando quando o arrepio acaba, quando a música não emociona, quando a oração parece seca, quando os céus parecem fechados. Mas mesmo nesse lugar Deus está, não na emoção, na essência, não no que você sente, no que Ele é. Você pode estar agora dizendo por dentro, eu não sinto nada. E talvez isso esteja te assustando, mas escute com cuidado. O que sustenta você agora não é o que você sente, é aquele que nunca deixou de estar. Deus não se afastou no dia em que você perdeu a sensibilidade. Ele se aproximou ainda mais, porque Ele cuida do que está fraco. Permaneça, mesmo sem sentir. Continue falando com Ele, mesmo sem resposta. Continue respirando com Ele, mesmo sem arrepio. Isso também é fé. Fé madura. Fé que não depende de sensação. Fé que nasce da certeza de que mesmo no escuro, a presença de Deus continua sendo luz. E essa verdade começa a libertar o seu coração do medo de estar só, porque você não está, nunca esteve. Quando orar se torna doloroso, nem sempre a oração flui, nem sempre a alma consegue formar palavras. Há dias em que o coração está tão apertado, tão cansado, tão dominado pelo medo, que até a tentativa de falar com Deus parece um esforço sem resposta. E então vem o peso, a culpa, a sensação de estar falhando na fé. Mas orar não é sobre eloquência, não é sobre estar bem, não é sobre dizer tudo certo. Orar é, antes de tudo, um movimento de entrega, mesmo quando não há palavras. O medo tem esse poder. Ele trava a boca, fecha o peito, embaraça os pensamentos. E quando nos sentimos assim, nos perguntamos, será que Deus ainda me ouve mesmo quando eu não consigo falar? A resposta é sim. Deus ouve o que você não consegue dizer. Ele traduz lágrimas, Ele entende suspiros, Ele interpreta silêncios. Porque a oração verdadeira não é medida por frases bonitas, mas pela profundidade do coração que se abre, ainda que aos pedaços. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 8 que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que há orações que não têm som, mas têm dor. Não têm voz, mas têm verdade. Não têm estrutura, mas têm alma.
E o Espírito entra nessas regiões onde você não consegue chegar. Ele ora por você. Ele ora com você. Ele ora dentro de você. Quando orar se torna doloroso, é sinal de que você está orando com o que resta. Não com aquilo que você gostaria de ter, mas com aquilo que sobrou. E Deus conhece o valor disso. Porque um coração quebrado que ainda tenta se aproximar é mais precioso aos olhos dele do que 1000 declarações sem verdade. O Salmo 51 diz: "O coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás." Você não precisa se esforçar para parecer forte diante de Deus. Ele já sabe o quanto você está lutando. Já viu o seu cansaço. Já sentiu o peso que você carrega. E Ele não te rejeita por estar sem forças. Ele se aproxima exatamente por isso. Quando você chega ao ponto em que não sabe mais orar, é porque Deus está prestes a te ensinar a simplesmente existir diante dele, respirar com ele, chorar com ele, deitar a cabeça no peito dele e apenas ficar. Isso também é oração. Isso também é intimidade. Isso também é presença. Não tenha medo do silêncio da sua oração. Deus já está nesse espaço com você. E nesse lugar, mesmo sem palavras, Ele começa a restaurar a sua alma. A armadilha do controle. Quando o medo é um pedido disfarçado, nem todo medo grita. Às vezes, ele se disfarça de excesso de controle. Se manifesta quando tentamos prever cada passo, proteger cada detalhe, antecipar cada dor. O medo nos convence de que, se não estivermos no comando, tudo vai dar errado. E nesse esforço por controle, perdemos algo essencial: a confiança. Queremos que Deus nos responda logo. Queremos provas de que tudo vai ficar bem. Queremos segurança imediata. Mas por trás desse desejo de controle, existe uma confissão não verbalizada. Tenho medo de sofrer de novo. E então, mesmo orando, mesmo declarando fé, o coração ainda tenta se proteger com mecanismos humanos, planos B, justificativas, fugas emocionais. O medo vira um pedido escondido, um clamor silencioso dizendo: Deus, me mostra tudo agora, senão eu não consigo seguir. Só que a presença de Deus não entra onde o controle ainda governa, porque Ele não compete com a nossa tentativa de autossuficiência. Ele espera que o coração se renda, e se renda de verdade. O que mais bloqueia a experiência da presença divina não é o pecado em si, é a insistência em tentar resolver tudo sozinho. Deus pode lidar com a fraqueza, mas não consegue habitar o orgulho disfarçado de autoproteção. Abraão precisou subir o monte com o filho, sem saber o que aconteceria no topo. Moisés teve que estender o cajado antes que o mar abrisse. Pedro teve que pisar fora do barco antes de ter certeza de que não afundaria. Deus age depois da entrega, não antes do controle. E cada vez que você tenta manter o domínio de tudo, você está dizendo, sem perceber: Deus, eu não confio totalmente. Mas Ele entende. Ele não te julga por tentar se proteger. Ele sabe de onde esse medo vem. Sabe o que você viveu. Sabe quem te machucou. Sabe quantas vezes você caiu depois de confiar. E mesmo assim, Ele te chama para confiar de novo. Não com os olhos, mas com o coração. Não com certezas, mas com rendição. É preciso abrir mão, soltar, entregar o futuro, desativar o piloto de controle interno, respirar fundo e dizer: Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu não quero mais carregar esse peso. E nesse exato momento, a presença de Deus começa a ocupar o espaço que antes era do medo, porque o controle prende, mas a entrega liberta. E onde há rendição, há espaço para o Espírito Santo agir. Não como uma força impessoal, mas como um consolador íntimo que segura sua mão e diz: agora, deixa que eu cuido. Deus está no espaço entre um pensamento e outro. Nem sempre a presença de Deus se manifesta em palavras, revelações ou milagres. Às vezes, ela se manifesta no intervalo entre um pensamento e outro. Naquele instante em que a mente desacelera, o coração silencia e a alma respira. É nesse espaço sagrado, quase imperceptível, que o Espírito Santo se move com mais suavidade.
Porque Deus não precisa de palco, barulho ou performance para se revelar. Ele só precisa de espaço. O medo ocupa todos os cantos da mente. Ele cria cenários futuros, revive dores antigas, inventa soluções imediatas para aquilo que só o tempo cura. E quanto mais o medo fala, mais a alma se afasta da escuta. Porque para ouvir Deus, não basta querer. É preciso aquietar. E aquietar não é desconectar da realidade. É permitir que a alma desça ao nível da presença. Você já tentou ficar em silêncio por um minuto, sem pensar, sem antecipar, sem reagir? É difícil. O corpo se inquieta. A mente tenta preencher o vazio. Mas se você conseguir suportar esse pequeno desconforto do silêncio, algo começa a mudar, porque o silêncio interior é o útero da revelação. É o lugar onde Deus sussurra verdades que o barulho não permite ouvir. O Salmo 46 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é um convite apenas à calma, é um chamado à intimidade. Deus quer ser reconhecido no meio do silêncio, entre as pausas, nos detalhes do dia. Ele está na brisa que entra pela janela, no som da respiração, na lágrima que cai sem esforço. Ele está no agora, não no que você teme que venha depois. E quando você se entrega a esse agora, algo dentro de você se alinha. A alma volta a respirar. Esse exercício de presença não é místico, é bíblico. Jesus constantemente se retirava para lugares solitários. Ele sabia que o ruído da multidão confunde a sensibilidade espiritual. E você também precisa desse lugar. Não um lugar físico, necessariamente, mas um espaço interno onde Deus seja suficiente, mesmo que nada mais esteja resolvido. Você não precisa de muito tempo, precisa de intenção. 1 minuto de presença real com Deus vale mais do que 1 hora de agitação espiritual. Feche os olhos, respire. Apenas diga: Senhor, eu estou aqui. E depois fique. Não tente preencher, não tente forçar. Só permita. Entre um pensamento e outro, há um espaço, e esse espaço, se consagrado, se transforma em altar. É ali que Deus começa a tocar o que o medo nunca conseguiu alcançar. A fé que não exige respostas rápidas. O medo é impaciente. Ele quer resolver tudo agora. Quer respostas no tempo da dor, quer garantias no tempo da ansiedade. Mas a fé, a verdadeira fé, não cresce nas respostas imediatas. Ela se fortalece na espera, no tempo em que Deus parece silencioso e a alma aprende a confiar mesmo sem entender. E isso é difícil, porque tudo dentro de nós foi ensinado a funcionar com rapidez. Notificações instantâneas, promessas imediatas, orações com retorno garantido. Só que Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. É por isso que, muitas vezes, quanto mais você pede sinais, menos eles aparecem. Porque Deus não quer apenas te acalmar, Ele quer te amadurecer. Ele quer construir dentro de você uma fé que não depende de provas, mas de relacionamento. Uma fé que permanece mesmo quando o céu está cinza. Uma fé que não precisa sentir para acreditar, que não precisa ver para continuar orando, que não precisa entender para seguir em frente. Abraão ouviu uma promessa e esperou décadas até segurá-la nos braços. José teve um sonho e passou anos sendo rejeitado, esquecido, aprisionado, até que o propósito se revelasse. Jesus foi batizado pelo Pai e logo depois conduzido ao deserto. Deus não se apressa. Ele não responde para provar que está perto. Ele responde quando sabe que o coração está pronto para receber. E enquanto isso, o medo vai tentando ocupar esse intervalo com dúvidas. Será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele está me punindo? Será que eu não tenho fé suficiente? Mas a fé não é medida pela sua pressa. Ela é revelada pela sua perseverança. Se você ainda está orando mesmo sem resposta, isso é fé. Se você ainda está tentando confiar, mesmo sem entender, isso é fé. Se você ainda está buscando a presença de Deus, mesmo quando tudo está escuro, isso é fé. E esse tipo de fé agrada o coração de Deus, porque ela não se alimenta de emoções, ela se alimenta da palavra.
Ela se lembra das promessas quando tudo grita o contrário. Ela se sustenta com o que já foi dito, mesmo quando nada mais está sendo dito. E é nessa maturidade que a presença de Deus se revela com mais profundidade. Não como emoção, mas como raiz. Não como euforia, mas como alicerce. Deus está ensinando você a descansar, a confiar sem exigir, a permanecer sem negociar, porque Ele sabe que uma fé que não exige respostas rápidas é uma fé capaz de suportar qualquer tempestade. E talvez essa tempestade que você está vivendo agora não seja o fim. Talvez ela seja apenas o solo onde uma nova fé está sendo plantada. Feridas que impedem o sentir. Há dores tão antigas que já não choram mais, só pesam. Elas se escondem no corpo, nos hábitos, na forma como nos relacionamos com os outros e até com Deus. São feridas silenciosas, enterradas sob camadas de força aparente. Mas mesmo enterradas, elas continuam influenciando tudo, inclusive a capacidade de sentir a presença de Deus. Porque uma alma ferida cria defesas. E muitas vezes, essas defesas não só nos protegem da dor, mas também nos afastam da presença que poderia curar. Talvez você já tenha confiado em alguém e foi traído. Talvez tenha aberto o coração e foi ignorado. Talvez tenha orado por algo durante anos e não recebeu. E agora, sem perceber, existe uma camada de proteção emocional que bloqueia a entrega. E junto com essa proteção, vem uma rigidez espiritual. O medo de sentir. O medo de ser tocado por Deus e quebrar por dentro de novo. Mas o Espírito Santo não invade. Ele espera. Ele não força a entrada. Ele respeita até mesmo as barreiras que construímos para sobreviver. Só que Ele também sabe. Essas barreiras que você levantou para se proteger, hoje estão te impedindo de receber. Estão mantendo você distante de uma presença que não machuca, mas cura. Que não expõe, mas acolhe. Que não julga, mas restaura. A intimidade com Deus passa pela coragem de olhar para dentro, de reconhecer que há coisas não resolvidas. Gritos calados, perdões não liberados, medos que nunca foram confessados. A presença de Deus não é incompatível com a dor. Ela é o lugar onde a dor finalmente encontra um sentido e começa a se transformar. O Salmo 147 diz que Deus sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Mas para que Ele cure é preciso abrir espaço. É preciso deixar de esconder. É preciso parar de fingir que está tudo bem. Deus não se escandaliza com a sua bagunça. Ele só não pode restaurar aquilo que você continua evitando. E talvez a ausência que você sente dele não seja porque ele não está, mas porque a dor ainda não permitiu que ele toque. Hoje pode ser o início de uma nova jornada. Uma jornada onde você deixa Deus entrar, não apenas nos momentos bonitos, mas nos cômodos fechados da alma, nas lembranças mal resolvidas, nos traumas ignorados, nas perguntas sem resposta. Deus quer tocar o que ninguém nunca pôde. Ele quer acessar os lugares onde até você tem medo de entrar, porque ali onde você acha que ele não chegaria, é justamente onde ele mais deseja estar. O Espírito Santo não compete com o barulho interno. Você já tentou ouvir alguém falar enquanto outra pessoa grita ao lado? Já tentou se concentrar numa voz suave, no meio de um trânsito caótico, com buzinas, pressa e confusão? Assim é tentar ouvir o Espírito Santo quando a alma está dominada pelo barulho interno. Medo, culpa, ansiedade, excesso de pensamentos, preocupações não resolvidas. Tudo isso grita por dentro. E mesmo que Deus esteja falando, a alma não consegue escutar. O Espírito Santo não compete. Ele não vai disputar espaço com o seu caos. Ele não se impõe. Ele não grita. Ele espera. Porque sua presença é mansa, é gentil, é como uma brisa leve depois de uma tempestade. Mas para percebê-la, é preciso desacelerar por dentro. É preciso silenciar a alma. E isso exige intenção. Vivemos numa era onde tudo é excesso. Excesso de informação, de estímulo, de exigência. A mente nunca para. O coração nunca descansa. O corpo está presente, mas a alma vive correndo.
E essa velocidade interior cria um ruído espiritual constante, um ruído que impede a percepção da presença, que rouba a sensibilidade, que transforma a oração em obrigação, Bíblia em tarefa e fé em performance. Mas o Espírito Santo não habita em correria. Ele habita em rendição. Ele se manifesta quando a alma para, não quando ela se esforça. É por isso que tantos se sentem vazios mesmo fazendo tudo certo, porque estão tentando sentir Deus em cima de um coração ainda acelerado, ainda ferido, ainda tentando provar algo. E a presença de Deus não é para ser provada, é para ser vivida. O convite do Espírito é claro. Desacelera, desliga os ruídos, deixa de lutar com o que você não pode controlar. Solta, respira, ouça. Não as vozes do medo, mas o sussurro que diz: estou aqui, porque Ele está, sempre esteve. Só que o barulho te impediu de perceber. Você não precisa ser perfeito para ouvir o Espírito, só precisa estar disponível. E disponibilidade começa com silêncio, não apenas externo, mas interno. Silêncio dos julgamentos, silêncio das exigências, silêncio das pressas, silêncio da culpa. Nesse lugar de quietude, o Espírito se revela com ternura. Ele vai começar a tocar pensamentos, alinhar emoções, curar lembranças. Mas tudo isso acontece onde o barulho cessa, onde a alma para de gritar e começa a escutar. E quando esse momento chega, não há medo que resista, porque a voz do Espírito não traz confusão. Ela traz paz. Paz que não depende de circunstâncias, mas de presença. E essa paz talvez seja justamente o que você mais estava esperando, aprender a sentir mesmo com o coração partido. Há momentos em que o coração está tão quebrado que parece impossível sentir qualquer coisa além da dor. A alma fica anestesiada, o mundo perde a cor, a esperança fica distante. E mesmo quando você tenta buscar a Deus, tudo parece frio, distante, sem vida. Nesses dias, a fé não grita, só respira devagar. E o medo sussurra que talvez você nunca mais volte a sentir como antes. Mas Deus não espera que você esteja inteiro para te visitar. Ele entra pelas brechas, ele se revela nos cacos. A presença de Deus não depende da sua força. Ela se manifesta justamente quando você já não tem mais nenhuma. E é aí que mora o milagre. Porque Deus não rejeita os de coração partido. Ele se aproxima deles. Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Isso não é poesia. É realidade espiritual. É promessa que se cumpre exatamente no meio do colapso. Você não precisa esperar estar bem para sentir Deus. Você precisa apenas se permitir ser encontrado, mesmo com vergonha, mesmo com tristeza, mesmo com medo. Porque o Espírito Santo não exige que você se recomponha. Ele deseja apenas que você se entregue do jeito que está, com as lágrimas ainda quentes, com as perguntas ainda abertas, com os pedaços ainda soltos. E quando você faz isso, algo começa a mudar. Não do lado de fora, mas dentro. A presença de Deus não apaga o sofrimento com um toque mágico. Ela entra nele. Ela caminha com você por dentro da dor. Ela senta no chão com você, chora junto, abraça o que ninguém mais vê. E naquele abraço invisível, o coração partido começa a perceber: não estou sozinho. É possível sentir Deus mesmo quando tudo em você está ferido. Porque a dor não impede a presença. Ela pode ser, na verdade, o lugar mais profundo onde Deus deseja entrar. Só quem já sofreu profundamente sabe o quanto a presença dele é real na dor, porque nos dias de glória é fácil acreditar. Mas nos dias de luto interior, quando ainda estamos vivos por fora e mortos por dentro, é aí que a presença de Deus se torna ressurreição. Deus está com você agora, não depois que você melhorar. Agora, no meio dessa confusão emocional, no meio desse vazio, no meio desse choro calado, Ele não está esperando que você sinta algo para agir. Ele já está agindo, mesmo sem você perceber,
porque Ele ama você mais do que seus sentimentos conseguem alcançar. E se hoje tudo o que você consegue fazer é respirar, então respire com Deus, porque mesmo quando você sente que não tem nada a oferecer, o coração partido ainda é altar. E Deus honra os altares quebrados, porque é neles que Ele revela sua glória mais íntima, a presença que entra, onde o medo não pode permanecer. A presença de Deus não é uma sensação temporária, é uma realidade que transforma o ambiente da alma. Quando ela chega, algo muda por dentro. E o medo, por mais forte que pareça, já não encontra lugar para se firmar. Porque onde Deus habita, o medo perde autoridade. Ele pode até tentar permanecer, mas não resiste à luz da presença que cura, consola e renova. Há uma diferença profunda entre suportar o medo e ser liberto dele. Suportar é viver tentando controlá-lo. É acordar todos os dias lutando para não ceder. É resistir na força do braço, tentando manter a mente em ordem e o coração em equilíbrio. Mas ser liberto é diferente. É quando algo acontece que desloca o centro do medo e o substitui por confiança. É quando a alma, ao invés de se defender, se rende. E essa rendição não é fraqueza, é maturidade espiritual. É a consciência de que só Deus pode ocupar o espaço que o medo tomou. 1 João 4,18 diz: No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Esse amor não é emocional nem romântico. É presença, é consistência, é o Espírito Santo habitando dentro de você com uma paz que ultrapassa todo o entendimento. E essa presença não entra pela força, ela entra pela permissão. Ela entra quando o coração abre mão de controlar, de fugir, de fingir. Quando o coração diz: Senhor, eu não aguento mais viver com esse medo. É nesse momento que Deus responde, não apenas com alívio, mas com presença que expulsa o que oprime. O medo é sombra, a presença é luz. Onde há luz, a sombra não permanece. E isso não significa que os problemas desaparecem. Significa que eles perdem o poder de governar sua alma. Significa que o coração, mesmo diante do desconhecido, encontra repouso, porque não está mais sozinho, está habitado. E quando a presença de Deus se torna morada, o medo não encontra mais onde se esconder. Você não precisa vencer o medo sozinho. Não precisa superá-lo por esforço próprio. Precisa apenas abrir espaço para o Espírito Santo habitar onde o medo se escondeu. Precisa apenas permitir que o amor perfeito de Deus tome o lugar da dúvida, da angústia, da ansiedade. Porque não é você que vence o medo. É Deus que, ao entrar, o lança fora. E talvez essa presença esteja agora tocando áreas que você achava inacessíveis. Talvez esteja chegando como um sopro calmo, como um abraço que não exige explicações, como um descanso que você não sentia há muito tempo. Permita-se perceber, permita-se crer, permita-se ser habitado, porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, e essa liberdade está se aproximando de você agora. Deus está mais perto do que o próximo pensamento. Você chegou até aqui. Passou por palavras que talvez descreveram sua dor com precisão, que tocaram lugares que você não costuma abrir. Talvez algo dentro de você tenha chorado em silêncio, mesmo sem lágrimas. E agora, neste último momento, há uma pergunta pairando no ar. Onde está Deus? A resposta não vem com trovões nem milagres visíveis. Ela vem com uma verdade tão íntima que parece sussurrada. Deus está mais perto do que o próximo pensamento. Não é uma ideia bonita, é uma realidade espiritual. Você não precisa viajar para encontrá-lo. Não precisa fazer um esforço imenso para que ele venha. Ele já veio. Já está aqui. Já está aí, no lugar onde você ouve essa mensagem, no instante em que seu coração pulsa, no espaço entre essa frase e a próxima respiração. Ele está. Mesmo quando tudo falha, mesmo quando você sente que não tem fé, mesmo quando sua mente está cheia demais para orar, mesmo quando a dor é tanta que você só consegue se calar, Ele está, não como alguém que te observa de longe,
mas como alguém que te sustenta por dentro. Você está de pé, não por acaso. Você sobreviveu, não por força própria. Algo te segurou. Alguém te preservou. Alguém te ama com um amor que não se ofende com tua fraqueza. Deus não se assusta com o seu medo, não se retira por causa da sua dúvida, não vira o rosto quando você trava. Pelo contrário, é nesses exatos momentos que Ele mais se aproxima. Ele caminha até você, como caminhou até os discípulos no meio da tempestade. Ele entra sem fazer barulho. Ele fica mesmo quando você pensa que Ele foi embora. Ele escuta os pensamentos que você não consegue organizar em palavras, e Ele responde com presença. Tudo o que Ele deseja agora é que você pare por um instante, que respire, que permita que a alma silencie e que nesse silêncio você reconheça: não estou só, nunca estive, Deus não me deixou, Deus não se escondeu, foi o medo que me cegou, foi a dor que me confundiu. Mas Ele permaneceu, Ele esperou, e agora Ele está aqui, tocando de novo o meu coração. Feche os olhos se puder, sinta o corpo, ouça o ritmo da respiração e, sem se esforçar, apenas diga em silêncio: Senhor, eu sei, e o Senhor está aqui. Diga isso com o que resta, com o que você tem, porque basta um sussurro verdadeiro para Deus transformar todo o ambiente da alma. Você não precisa fazer mais nada agora, só se permitir sentir o que sempre esteve presente. Deus está, e isso é tudo.